movimento de casas de paz na nossa igreja. Ao mesmo tempo, nós teremos o treinamento em relação ao aplicativo para fazer a gestão das células. E nós temos buscado inúmeras formas de poder agregar, investir, estimular, incentivar o seu crescimento. De fato, como igreja, nós temos trabalhado muito, incansavelmente, para que você continue se desenvolvendo enquanto cristão, porque nós entendemos que a verdadeira prosperidade, ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro, ela vem de dentro para fora. E a prosperidade bíblica não tem a ver só com dinheiro. Dinheiro é apenas uma pequena coisa quando nós falamos de prosperidade. Prosperidade tem a ver com casamento saudável, prosperidade tem a ver com filhos na presença de Deus, tem a ver com saúde, tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com senso de significado, de pertencimento, de propósito, e nós temos investido mesmo a nossa vida para que você cresça todos os dias, e nós mandamos devocionais diários para você. Eu não sei se você já percebeu ou não, mas o devocional em áudio, ele é um complemento do devocional em texto. Então ele não é a mesma coisa, o texto base é o mesmo, mas ele é uma continuação dessa reflexão. Então eu quero assim, de fato, estimular você que é líder de célula, você que está à frente aí de um ministério, você precisa aumentar o seu nível de espiritualidade. A verdade é que a vida que você tinha com Deus, antes de assumir o ministério, não sustenta você hoje à frente do campo de batalha. Você precisa crescer na sua vida com Deus, então não saia da sua cama sem antes fazer o seu tempo de oração e falar assim: Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por esse dia novo, direciona os meus passos, sabe, não saia da sua casa sem antes ler a sua Bíblia, fazer o seu devocional. Ao longo do dia você também pode escutar o devocional que a gente grava e envia para você. Há muitas formas de você crescer. De fato, nós queremos que você cresça, porque todos ganham quando um líder cresce. Toda a sua família é impactada quando um líder cresce. Toda uma sociedade é impactada quando um líder cresce. É impressionante o quanto eu tenho visto isso acontecer na prática. Às vezes chega uma pessoa aqui na igreja, uma pessoa só. Pastor, a minha família ainda não é convertida e eu estou nessa batalha, eu estou nessa luta, me ajuda. E essa pessoa vem com fome, ela vem com sede, ela vem buscando, ela vem se alimentando. Daqui a pouco já a esposa ou o esposo está convertido, daqui a pouco estão os filhos, daqui a pouco os sobrinhos. E a gente tem visto isso acontecer de uma maneira muito sobrenatural. Por isso, assim, desfrute. Aproveite das oportunidades que você está tendo, para que você possa crescer e desfrutar daquilo que o Senhor tem para você, amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas. Lucas capítulo 10, verso 1. Quero dar um destaque especial a Priscilinha é top, né, gente? Liderando a agência, toca teclado, toca violão, toca bateria, faz o slide. Eu mandei para ela um slide hoje à tarde, falei: Priscila, dá só uma olhada aí para ver se precisa melhorar alguma coisa, né? Eu já vi que ela fez outro novo ali, ficou muito melhor do que o que eu tinha feito. Então, parabéns, Priscila, pela sua entrega e o quanto Deus tem te usado na liderança da célula também. Lucas 10, verso 1, quem achou diz: achei. Como é bom a gente ter um momento desse de intimidade, né? A gente pode se escutar, pode ser você mesmo, sem se preocupar, e essa é a proposta para as quintas-feiras. Na verdade, eu quero trazer pessoas aqui para incendiar vocês, com testemunhos, com aquilo que Deus está fazendo. Então, assim, não perde mesmo essa oportunidade,
porque é um privilégio, é uma oportunidade de crescer na presença do Senhor. Deus está nos preparando para os últimos dias, né? Não fique distraído em relação a tudo que está acontecendo. O texto diz assim: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Mas o que antecede esse texto é que no capítulo 6 aí, Jesus ele escolhe os seus 12, no capítulo 9, Jesus ele vai falar sobre aquele que põe a mão no arado, não é digno de olhar para trás, e no capítulo 10, no verso 1, então ele vai enviar os seus 72 de 2 em 2, há uma construção muito brilhante daquilo que Jesus está fazendo, porque ele passa uma madrugada inteira orando por aqueles que ele iria escolher, né? E talvez você possa pensar que a escolha foi aleatória, mas Jesus só escolhe depois de passar uma madrugada inteira em oração. Depois ele vai falar assim: olha, aquele que põe a mão no arado não é digno, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é digno do reino de Deus. É como alguém que desfruta de algo maravilhoso, sobrenatural, é como alguém que desfruta de um momento espiritual, e ele simplesmente abre mão, ele escolhe não viver mais aquilo. Então ele não é digno do reino de Deus, porque ele experimentou o reino, e ao mesmo tempo ele descartou a experiência que ele teve, dizendo: isso não é para mim, eu prefiro que outras pessoas vivam isso. E agora em Lucas 10, Jesus vai enviar 72, e é interessante porque o texto começa dizendo que o Senhor os designou, ou seja, o mesmo Jesus que orou a madrugada inteira para escolher os 12, agora também está designando os 72, e o que isso me faz pensar? Isso me faz pensar que o meu chamado não foi aleatório. Embora o Russell Shedd, quantos conheçam aqui o Russell Shedd? Embora o Russell Shedd, eu não sei se você sabe disso ou não, mas o chamado dele foi bem curioso. Ele estava lendo a Bíblia, e aí ele estava lendo aquele texto que diz assim: aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. E ele lendo esse texto falou: Deus, espera aí, deixa eu ver se eu entendi. O Senhor está falando que aquele que escolhe ser pastor, ele está escolhendo boa coisa? Então eu quero fazer parte disso, não me deixa de fora. E você sabe o quanto Deus usou esse homem no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil, quanto ele foi usado pelo Senhor. Mas o fato de ver que o Senhor os designou, me faz pensar o quanto que você aqui não é aleatório. Você liderando a sua célula não é aleatório. As experiências que você passou para chegar até aqui não foram aleatórias. Quando eu olho para a minha vida, eu fiz gestão de empresas, eu comecei administração, e aí quando Deus me chama para o ministério, eu falo assim: Deus, então quer dizer que agora eu vou abrir mão de tudo que eu aprendi, eu desperdicei a minha vida, e hoje quando eu olho para a minha prática, eu entendo que em tudo o que eu passei e vivi, Deus estava me forjando e me preparando para que hoje eu pudesse estar aqui. Todas as lutas, queridos, todas as lutas, Deus não cria dor, mas Ele também não desperdiça ela. Deus está te forjando, te preparando, e olha, quanto maior for a sua luta, maior também é a vitória que está por vir. Quanto maior é a fornalha que você está passando, é porque maior é o desafio que você vai enfrentar. Eu sempre soube que o meu chamado era ser pastor sênior de uma igreja, sempre soube. Mas demorou 10 anos para isso acontecer, e eu orava dizendo: Deus, o Senhor esqueceu de mim? Os meus amigos estão indo, Deus, o Senhor não está lembrando de mim aqui? Mas a verdade é que para o tamanho do desafio que eu teria pela frente, o meu tempo de preparo tinha que ser maior. Nós precisamos respeitar o processo de Deus nas nossas vidas. Nada que acontece com você é por um acaso. Nada que acontece na sua vida acontece de maneira aleatória. Olha Moisés. Moisés, você sabe, ele nasce
num tempo onde todo menino abaixo de 2 anos tinha que o quê? Morrer. A mãe de Moisés, numa tentativa de salvar ele, coloca ele dentro de um cesto e coloca no rio. Ele é abraçado pela filha de Faraó, pela princesa. Esse menino, ele cresce no meio de 2 culturas, porque aquela mulher não tinha como amamentar aquela criança, e naquele tempo não tinha farmácia, Pitamil, Leitinã, não tinha nada disso. Então eles vão no meio dos escravos encontrar uma mulher que pudesse amamentar, e Deus conduz aquela mulher à própria mãe de Moisés, que amamenta aquela criança, e ele cresce com 2 culturas. Ele aprende com os hebreus que existe um Deus, mas com os egípcios ele aprende sobre o melhor treinamento de guerra, de liderança, a melhor educação que ele podia receber naquele tempo. Ele estava sendo formado como um líder. E aí, em determinado momento da sua história, ele entra numa crise, vê um egípcio maltratar um hebreu, mata o egípcio e foge para o deserto. E no deserto ele encontra um novo professor, um sacerdote midianita chamado Jetro, que agora vai ensinar Moisés a fazer o quê? A pastorear ovelhas no deserto, a encontrar água no deserto e a guiar o povo no deserto, tudo o que ele mais tarde viria fazer. E quando esse período se concretiza na vida de Moisés, ele vê uma sarça pegando fogo, e uma sarça pegando fogo era algo absolutamente normal, não chamava a atenção de ninguém. O que chamou a atenção de Moisés é que o fogo não apagava e a árvore não queimava. Era a constância do fogo que chamou a atenção dele. Quando ele se aproxima, o Senhor então dá uma direção para ele, e talvez ali ele tenha entendido que tudo que ele passou era porque Deus estava o preparando para um ministério muito específico. O Senhor os designou. Nada na sua vida foi por um acaso. O Senhor está conduzindo a sua história desde antes do seu nascimento. Antes de você nascer, Deus já sonhava com você, Ele já pensava na tua existência, e Ele já tinha um propósito para a sua vida. Até o lugar que você nasceu e as pessoas com quem você conviveu foram proporcionadas por Deus para modelar você, para que nesse momento você estivesse aqui. O Senhor os designou, não foram eles que disseram: me coloca nesse projeto. O Senhor separou. Você entende o privilégio que você tem nessa noite de ser designado pelo Senhor? Só em Belo Horizonte são quase 3 milhões de pessoas. Quando se fala de Brasil, nós estamos falando de 211 milhões de pessoas. Quando nós falamos do planeta Terra, nós estamos falando de 8 bilhões de pessoas, e entre 8 bilhões de pessoas, o Senhor escolheu usar você. O Senhor designou você. Quantas pessoas tinham naquele tempo para Jesus escolher 12? Centenas de milhares. Moisés mesmo, quando tira o povo do Egito, são 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, somando mulheres e crianças, mais ou menos 2 milhões de pessoas ali no deserto. Quantas pessoas não tinham quando Jesus escolheu 12? Mas nenhum dos 12 poderia levantar a mão e falar assim: eu fui escolhido porque eu falo bem. Nenhum dos 12 tinha autoridade para falar: eu fui escolhido porque eu sei fazer milagres, eu fui escolhido porque eu sei gerenciar pessoas. Nenhum deles tinha algo que pudesse justificar a escolha de Jesus. O que Jesus viu, eu não sei, mas o que eu consigo ver é que eram todos improváveis. Pessoas que talvez os outros olhassem e falavam: Mateus, esse traidor que fica roubando o povo, rapaz, esse aí não tem jeito não. Pedro, estourado do jeito que é, fala sem pensar, agressivo, não tem jeito não. João, filho do trovão, homem raivoso, um dia esse homem ser um cara amoroso, que Jesus vai falar: meu discípulo amado.
impossível, todos improváveis. Quando Jesus me chamou, quando Jesus me escolheu, não havia em mim algo que justificasse essa escolha. Nem a minha vida devocional era tão exemplar assim para que Deus pudesse ter me escolhido. Nem a minha vida de santidade e integridade era isso tudo para que Jesus pudesse falar: você é diferente dos outros. Portanto, quando Jesus me escolheu, quando Ele falou: Juan, eu quero usar a sua vida, eu pensei: meu Deus, que privilégio! Que privilégio que é servir o Deus vivo, poderoso, o Senhor dos exércitos. Sabe, se o Romeu Zema entrasse aqui nessa noite e convidasse alguns de vocês para fazer parte do governo dele em Minas Gerais, eu tenho certeza que você se sentiria muito honrado e privilegiado. Tamanha nobreza dessa função, mas muitas vezes nós desdenhamos o privilégio que é participar da obra do Senhor, de uma obra que tem a garantia da vitória, de uma obra que é certeira, de uma obra que a gente não vai se arrepender dela depois. Na minha vida eu já trabalhei em lugares que eu me arrependi, na minha vida eu já fiz coisas que eu me arrependi, mas depois que eu comecei a servir ao Senhor, eu não carrego mais arrependimentos no meu coração, eu carrego arrependimentos de coisas que eu ainda não fiz para Ele. Eu carrego arrependimento de pessoas que eu ainda não falei dele, mas não das experiências que eu tenho vivido. O que o Samuel falou aqui é muito real. A cada ano que passa está mais sobrenatural. A cada ano que passa as pessoas estão com mais fome, mais sede, mais sedentas. A cada ano que passa você fala de Jesus e as pessoas estão abraçando, porque elas precisam disso. Entenda o privilégio, porque o Senhor te escolheu. No meio de tantas pessoas, Ele te escolheu. É um privilégio muito grande, porque eu não mereço, você não merece, mas mesmo assim Ele decidiu nos usar. E o texto continua falando que Deus enviou de 2 em 2. Isso me ensina que o Evangelho não é algo que eu vivo sozinho. Não tem como viver o Evangelho sozinho. Sabe, se você observar o fruto do Espírito Santo, não faz sentido nenhum se você está sozinho. Se você observar, os dons do Espírito Santo não fazem sentido nenhum se você está sozinho. Os talentos que Deus deu não faz sentido quando você está sozinho. Por isso não existe cristão fora da igreja. Não existe um órgão fora do corpo. Um órgão fora do corpo, ele tem questão de horas para ser inserido no corpo, porque senão ele morre. Nós precisamos uns dos outros o tempo todo. Eu sou afiado o tempo todo pela minha equipe ministerial. O tempo todo eu sou constrangido, eu sou desafiado, eu sou quebrantado por eles. O tempo todo os meus filhos estão me afiando. Eu não posso querer viver isolado dos meus irmãos porque dá menos trabalho, porque desgasta menos. Uma frase que eu falo muito aqui é que crescer dói, mas não crescer dói muito mais. Prefira, escolha a dor do crescimento do que a dor da estagnação. É muito ruim você ver todo mundo que está perto de você crescendo, avançando e você ficando para trás. Mas nós precisamos viver o all-in, total entrega. Uma das coisas que eu fiz na minha vida foi não ter plano B e C. Ter só um plano, plano A, o plano de viver para a honra e a glória de Deus. Queridos, não é fácil de fato, mas é bom, porque a cada conversa eu cresço um pouco. A cada exortação, ontem um membro da nossa equipe, na nossa reunião, nos exortou sobre algo que nós não tínhamos percebido. No primeiro momento não foi fácil receber, mas ele tinha razão na exortação que fez, e nós crescemos na exortação que foi feita. Crescer dói, mas não crescer dói muito mais. E é interessante porque aqueles que vão te afiar, eles te amam, porque se eles não te amassem, eles não perderiam tempo com você. A gente não sai na rua chamando a atenção de todo mundo.
A gente não sai na rua exortando todo mundo. Agora, quando um irmão, quando uma irmã, quando um filho, quando um pai, quando a sua esposa está no erro, você não consegue ficar em paz enquanto você não senta e não conversa com aquela pessoa. É verdade ou não é? Quando alguém chegar para falar com você, receba isso como uma demonstração de amor. Ninguém vive sozinho. E é interessante porque de 2 em 2 é para a gente dividir a carga. Se eu fosse o único pastor da igreja, eu te garanto, eu já estava no hospital. Se eu fosse o único pastor dessa igreja, eu já estava esgotado. Não tinha mais o que se fazer, vocês teriam que me internar, porque a carga é muito pesada e nós precisamos dividi-las entre nós. Por isso, com os líderes de célula, por isso, com a liderança da igreja, quando a gente está junto, caminhando na mesma direção, fica mais leve e a gente se torna muito mais poderoso. Não vai sozinho, não vai sozinho, você não precisa ficar sozinho. Interessante porque o texto continua dizendo que Deus enviou eles adiante dele. A gente não pode confundir uma missão que é de Deus com a nossa missão pessoal. Paulo Borges, ele diz que não é o meu papel salvar a vida dos meus filhos. Não é o meu papel salvar a vida da minha esposa. O meu papel é gerar aproximação entre eles e aquele que tem poder de salvar. O meu papel é atrapalhar menos. O meu papel é gerar reconciliação. O meu papel é dar menos mau testemunho, mas não salvar, porque eu não tenho poder para isso. Eu não morri numa cruz por isso. Então nós não podemos confundir a missão que é de Deus como uma carreira solo. Não existe carreira solo no reino de Deus. Você pode perceber que todos aqueles que disseram assim, olha, eu vou seguir sem a igreja, e a gente viveu um movimento muito forte na música, não sei, talvez nos anos 80, 90, onde os cantores saíram das suas igrejas e começaram a viver uma carreira itinerante apenas, sem uma comunidade local. 90% desses cantores hoje não estão mais no evangelho. Estão completamente perdidos, porque não existe carreira solo. Nós não vamos sozinhos, nós precisamos da igreja. A missão é de Deus e Ele nos deu a oportunidade de participar daquilo que Ele está fazendo. E é muito melhor quando eu entendo isso, porque quando eu vou falar com alguém, eu já falo na perspectiva de que Deus já chegou lá. Quando eu vou evangelizar alguém, eu já parto da perspectiva de que aquele coração já foi preparado por Deus para receber aquela palavra. Agora, quando eu penso que depende única e exclusivamente de mim, eu quero quebrantar o coração, preparar o coração, semear a palavra e colher tudo no mesmo dia, na mesma hora. Deus, quais são as pessoas na PIBBH que o Senhor está chamando para um próximo nível de intimidade com o Senhor? Aí essas pessoas começam a saltar nos meus olhos, começa a brilhar, começa a chamar a atenção, e toda vez que eu vejo essa pessoa, o meu coração pega fogo. Aí eu chamo essa pessoa, envolvo essa pessoa, trago ela para perto, porque o Senhor já começou a fazer primeiro, eu só pedi para Ele me mostrar aquilo que Ele já estava fazendo. Agora é muito interessante que você pode pensar assim, nossa, mas o pastor me pede tanta coisa, o pastor pede para eu fazer tanta coisa, eu estou cansado. Será que o pastor não gosta de mim? Tem gente que não está fazendo nada e ele não pede para o outro, eu acho que ele gosta mais do outro. No ambiente de trabalho também é assim, né? Quando o chefe pede só para você, você também não fica assim? Não, parece que ele quer me castigar. Por que ele não dá para o outro que está à toa? Muda a ótica. Sabe por que o seu chefe te procura tanto? Porque ele confia em você, porque ele acredita no seu trabalho, porque ele olha para você como alguém que vai trazer solução. Aqui na igreja eu sou pastor, sou chefe, sou líder, sou amigo, sou família. Eu posso falar com propriedade, as pessoas que eu mais delego funções são exatamente as pessoas que eu mais confio.
Então, quando você receber uma demanda muito alta, entenda isso como um ato de amor. Sabe por quê? Porque na parábola dos talentos, Jesus entregou para cada um conforme cada um poderia responder. Aquele que poderia responder com um, ele deu um. O que poderia responder com 5, ele deu 5. Mas é interessante porque aquele que poderia responder com um, nem o um que ele poderia, ele fez. E aquele que poderia com 5, fez tão bem feito, que Jesus foi lá e tirou tudo dos outros e colocou na mão dele. Você está pronto para viver uma vida assim de total entrega a Deus? Porque, querido, não tem vida melhor do que essa. Tem aquela música que fala assim, olha, quem já pisou em outro lugar não sabe viver. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa na minha vida. Eu não consigo me imaginar em outro lugar na minha vida. E o interessante é que você possa falar assim, Juan, mas isso é porque você recebe para fazer isso. Eu recebo hoje, mas quando começou não foi assim. E é interessante porque eu conheço a história de praticamente todos da igreja. E aqueles que mais têm prosperado são consequentemente as pessoas mais generosas. Eu não estou falando de generosidade só de dinheiro não, de tempo, de entrega, de amor, de empatia, de compaixão. Parece que quanto mais a gente cuida das coisas de Deus, mais Deus cuida das nossas coisas, e talvez essa seja uma maneira muito simplista de falar, buscar em primeiro lugar o meu reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez seja uma maneira muito simples de falar que a bondade e a fidelidade do Senhor te seguirá todos os dias da sua vida. E seguir ali você já sabe, porque eu já falei, no hebraico é caçar, você vai ser caçado. Se antes você ficava correndo atrás de cliente, de desesperado, agora Deus vai começar a mandar eles correr atrás de você. Se antes você tinha que ficar buscando e trabalhando 24 horas por dia, você agora vai poder trabalhar menos. Tem gente que pensa que produtividade é você trabalhar muito e ter muito resultado. Isso não é produtividade. Produtividade é você investir pouca energia e ter muito resultado. Agora, quem é que vive assim? Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus, porque todas as outras coisas vos são acrescentadas. Porque ele está dedicando a vida ao Senhor, Deus está dando rios de água viva. Como Samuel falou, os caras entregaram 5 pães e 2 peixinhos, Deus alimentou 12.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios de comida. Querido, quando Deus te confiar uma tarefa, não recua. Não recua, avança, porque Ele escolheu você, e Ele está enviando você adiante dEle, ou seja, Ele está enviando você em uma missão que é dEle. Como é que vai dar errado? Como é que vai dar errado? Não tem como dar errado. Então, quando Deus me manda vir aqui para BH, assumir a primeira igreja batista de Belo Horizonte, só tinha como dar errado se acontecesse uma coisa, se eu falasse para Deus assim, eu vou seguir isolado do Senhor, eu vou seguir sem o Senhor, mas o Deus que me trouxe para cá, me capacitou para todos os desafios que eu tinha que enfrentar, tem me dado dons e talentos que eu não tinha no passado, tem me levado a um nível de profundidade de vida com Ele que eu também não tinha no passado. Eu e Keila hoje desfrutamos de um nível de vida espiritual muito acima do que quando nós éramos pastores auxiliares. Porque aquela vida que eu tinha com Deus sustentava aquele nível de batalha. Mas aqui não. Aqui eu preciso mais, me entregar mais. Querido, se o Senhor confiar talentos nas suas mãos, não devolva os mesmos talentos. Se o Senhor te deu 5 pessoas na sua célula, não devolva 5 pessoas para o Senhor, tem que devolver pelo menos 10. Se o Senhor te deu 10 pessoas, você tem que devolver 20 para Ele. Nós não podemos recuar naquilo que Deus está fazendo, porque não tem como dar errado quando Deus está na frente. E o texto continua dizendo que eles foram enviados a todas as cidades e lugares, ou seja, não exclua aqueles que Deus ama.
Não exclua aqueles que Deus ama. Eu fui pastor numa cidade muito elitizada. Não tinha morador de rua, não tinha drogados na rua, não tinha pichação, não tinha pobre naquela cidade. E durante 10 anos da minha vida eu passei ali. Quando eu chego em Belo Horizonte, eu sou confrontado com uma realidade diferente daquela que eu estava. Eu poderia simplesmente falar: olha Deus, o Senhor não me formou para esse ministério aqui não. Então eu não vou me envolver com isso. A todas as cidades e lugares, não exclua quem Deus quer alcançar. Querido, quem estava aqui no carnaval? Quantos estavam aqui no carnaval? Levanta sua mão. Meu Deus, foi sobrenatural o que a gente viveu aqui. Foi sobrenatural os evangelismos. Foi sobrenatural o que aconteceu nesse lugar. Nós tivemos pessoas que abandonaram o carnaval e vieram assistir o culto. Nós tivemos pessoas que já estão em contato com o Renan no WhatsApp. Tem fruto já do carnaval, porque não tem como dar errado. E deixa eu aproveitar que a gente está num ambiente bem familiar, de liderança, de amigos. Carnaval, gente, eu aprendi isso talvez nesse carnaval. Carnaval não é lugar da gente descansar. Carnaval não é momento da gente ter lazer. Cristão no carnaval tem que trabalhar para Jesus, sabe por quê? Talvez seja no ano a maior oferta de sacrifício a Satanás seja o carnaval, porque as pessoas entregam os seus corpos, as suas almas, a sua sexualidade, elas entregam tudo a Satanás, elas ofertam durante muitos dias e horários a vida a Satanás. E se você viu algumas notícias em relação aos sambódromos, você viu o quanto que Satanás foi adorado, Jesus foi humilhado, você viu. Talvez seja no ano o momento da maior batalha espiritual que exista, seja o carnaval. É uma luta entre o bem e o mal. Então nós precisamos talvez mudar um pouco a nossa mentalidade. E Deus tem mudado a minha mentalidade de um tempo para cá. Eu não estou falando de alguém que já veio com essa mentalidade formada, mas Deus tem me mostrado o tamanho da luta que nós temos no carnaval. Mas olha, esse ano eu posso falar para vocês, eu não vou falar em relação a todas as igrejas, mas eu vou falar em relação à nossa, nós somos vitoriosos. Deus nos deu vitória. Nós tivemos aqui salvação, libertação, curas, santificação de adolescentes que estavam vivendo uma vida imoral, de promiscuidade, adolescentes rendidos aos pés de Jesus. O que nós vivemos aqui no carnaval foi sobrenatural. Não exclua. Aí você fala assim: não, olha, meu ministério é esse. Pô, mas você está excluindo um monte de gente aí. O seu ministério, o meu ministério são as pessoas. Elas estejam vestidas ou não, elas tenham recursos financeiros ou não, elas estejam de bem com a vida ou não, o nosso ministério são as pessoas. Como eu falei lá na Ibaviva, era um povo muito elitizado. Talvez se você for lá num culto hoje, você vai olhar para aquelas pessoas e falar assim: ninguém aqui tem problema. Todo mundo tem carro bom, casa boa, bem vestido, bonitinho. Ninguém aqui tem problema. Mas no gabinete pastoral você não tem ideia do que as famílias estão vivendo. Você não tem ideia do que as famílias estão vivendo. E isso não é só lá não, aqui também. Às vezes você vê essa igreja lotada no domingo de manhã, todo mundo adorando, glorificando a Deus, você não tem ideia do que a gente escuta dentro de um gabinete, das crises, das lutas, da promiscuidade, da imoralidade. O nosso ministério são as pessoas. Esse telão está aqui para alcançar pessoas, esse som está aqui para alcançar pessoas. Os pastores estão aqui para capacitar os santos para alcançar pessoas. Por isso a nossa célula é tão importante, porque ela é uma extensão do reino de Deus naquele lugar.
Eu não tenho como mover esse prédio e colocar lá dentro do seu condomínio, mas você está lá dentro. Você está dentro de um ambiente de trabalho. Você está dentro de uma escola e Deus quer usar você por quê? Porque Ele não vai excluir ninguém. Ele está dando a oportunidade para todo mundo, e todo mundo que falar eu quero, eu aceito, vai ser transformado, porque o Evangelho é poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que crê. Não desista. Quantos anos eu orei pela conversão do meu pai? Quantos anos a minha família clamando? Quantos anos, cara, meu pai tem um testemunho de vida dificílimo. Talvez era alguém que a gente olhava e falava assim, acho que ele não sei se vai ter jeito não, viu, acho que... E Deus foi lá e alcançou. Então não desista, pode demorar, pode levar tempo, pode levar anos, mas persista porque Deus quer te usar. E Deus enviou para todos os lugares, presta atenção nesse detalhe, todos os lugares que... Isso é muito poderoso. Porque quando Deus me envia para falar com meu pai, o que Ele está dizendo é o seguinte: Juan, eu estou prestes a chegar lá. Você só vai abrir portas para que eu chegue lá. Só que a gente às vezes atrapalha mais do que ajuda. A gente fala mal do Evangelho, fala mal da igreja, fala mal da liderança. Nós demonstramos que não amamos tanto assim o Evangelho. A gente demonstra que não ama tanto assim a igreja. A gente demonstra que não tem essa vida de santidade como a gente fala que tem. A gente julga, tem um olhar de julgar, mas na hora da prática, eles percebem que não é tão real. Então às vezes a gente atrapalha mais do que ajuda, mas você precisa entender que Deus enviou você para algo que Ele quer fazer, e para chegar num lugar que Ele está prestes a ir. A nossa oração tem que ser assim: Deus, não deixa eu te atrapalhar de alcançar a minha família. Deus, não deixa eu te atrapalhar de alcançar os meus vizinhos. Não deixa eu atrapalhar o Senhor de ganhar os meus colegas, porque eu sei que o Senhor está pronto para ir. O verso 2, ele diz assim: a colheita é grande. E querido, quem estava aqui no carnaval viu o quanto que a colheita é grande. Metade das pessoas que estavam ali, chega no segundo, terceiro dia, estão falando assim: nossa, eu não sei o que eu estou fazendo nesse lugar, eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida, eu não sei por que eu vim aqui. Metade das pessoas que estão ali, são aqueles que estão com fome, sede, vazios, tentando preencher dentro de si, e não conseguem com nada. Quanto mais imoral for a vida de uma pessoa, presta atenção nisso, mais sede e fome ela tem de preencher o vazio que está dentro dela, e ela está tentando de tudo. Quanto mais você vê uma pessoa entregue no lamaçal do pecado, você pode ter certeza que o vazio está gritando, está doendo, está faltando só falar de Jesus. E isso é o rico, é o pobre, isso é o morador de rua, isso é o seu vizinho, é o seu colega de trabalho. A colheita é grande, a gente não precisa ter medo, Jesus já garantiu que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que envie trabalhadores. A Priscila tem que tocar bateria, no outro culto ela toca violão, no outro dia ela toca o teclado, faz o slide. Por quê, gente? Porque os trabalhadores são poucos. O Renan teve época que tinha 4 células. Por quê? Porque os trabalhadores são poucos. E Deus está falando: olha, rogai ao Senhor da seara. E eu tenho orado, a nossa equipe pastoral tem orado. Se você está aqui, não é por um acaso. Lembra, o Senhor te designou. Se Ele está dando talentos na sua mão, não recua, não devolva para Ele. Não fala para Ele: Deus, eu não tenho condições, eu vou te devolver. Deus, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou te devolver. Se o Senhor colocou algo na sua mão, se entrega por completo. Se entrega por completo, porque o Senhor vai te surpreender. O texto continua dizendo, no verso 3, vão. É um imperativo, não sei se você percebeu, é um imperativo, não é opcional. É por isso que no final dos tempos, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome isso, aquilo e aquilo outro. Ele dirá o quê?
apartai-vos, porque eu nunca vos conheci. Por quê? Porque o discípulo de Jesus não é alguém que só recebe. Discípulo de Jesus é alguém que multiplica tudo o que recebeu. Discípulo de Jesus é alguém que ganha vidas para Jesus. Eu estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos, e a gente se sentiu assim nesse carnaval aqui. A gente se sentia cordeirinho no meio de um tanto de lobo aí. Mas sabe o que aconteceu? Atrás de nós tinha um leão. A gente tinha um leão dentro de nós. E mesmo que o mundo pudesse nos afrontar, mesmo que a prefeitura tivesse dito, nós vamos fechar tudo, vai lacrar tudo, não tem como acessar, porque só vai ter trio elétrico. Me senti um cordeirinho, mas quando a gente vai conversar, o leão está lá. Não vai fechar porque tem igreja, não vai fechar porque tem culto, tem celebração. Percebe? Não levem bolsa de viagem, nem sandálias, e nem saúdem ninguém pelo caminho. O que esse texto está dizendo é cuidado com as distrações. Às vezes você está lá para cumprir a sua missão na célula, e no meio do caminho vem as distrações. Cuidado com as distrações. Às vezes você quer se entregar mais para Deus, aí vem uma distração para tirar você disso daqui. Sabe, eu vou dar o testemunho aqui do Ed, porque ele fala isso para todo mundo, então creio que não vai ter problema. Mas ele sonhava com um dia que tivesse o culto de homens na igreja, e ele sonhava com o dia em que teria o culto de empreendedores na igreja. No primeiro culto de homens, ele recebeu uma proposta irrecusável para fazer uma viagem e fechar o negócio. Irrecusável. Mas sabe o que ele fez? Ele falou não. E sabe o que Deus fez? Surpreendeu ele fazendo mais do que ele tinha imaginado do que Deus ia fazer. Enquanto ele estava no culto, Deus estava fazendo. No culto do empreendedores, que foi o segundo, foi a mesma coisa. Mas tem que ter coragem. Tem que ter coragem para falar não. Tem que ter coragem para dizer, só está acontecendo isso porque eu tenho um foco, e isso está acontecendo para me tirar do foco. Tem que ter coragem. E o texto continua dizendo aí do verso 5 ao verso 9, quando entrarem numa casa, paz a essa casa, fiquem nela, comam o que for posto diante de vocês, e curem os doentes que ali houver. E em cima desse versículo a gente pode perceber que há muitas necessidades hoje, e por exemplo, há muita necessidade de paz, as pessoas estão atormentadas. As pessoas estão angustiadas, e nós conhecemos o príncipe da paz. As pessoas estão desesperadas por pertencer a algo. Por que esses movimentos políticos, eles conseguem agregar tantos adolescentes e jovens? Porque a igreja não tem gerado um ambiente de pertencimento. A igreja não gera uma causa para que eles possam lutar, então eles se apegam a qualquer coisa. As pessoas estão com sede de relacionamento, de ter tempo de qualidade, de ter um ouvido atento, e as pessoas estão precisando de cura. Agora a Bíblia diz assim, que sinais e maravilhas acompanharão quem? 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 Os que creem e os que pregam. Sinais e maravilhas vão acompanhar quem crê e quem prega. Às vezes você ainda não viu um milagre acontecer, porque você não estava diante de uma situação que você precisou orar por aquele milagre naquela hora. Mas a palavra do Senhor diz que sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem, aqueles que pregam. Ou seja, quando você estiver disposto a de fato viver o que Deus tem para você, através da sua vida as pessoas vão ter paz, elas vão ter senso de pertencimento, elas vão ter relacionamentos saudáveis, e elas vão ser curadas espiritualmente da cegueira, emocionalmente e também fisicamente. Você crê nisso? Então fica de pé, eu quero orar por você. Eu já vou chamar o Augusto aqui na frente também, a gente vai ter um treinamento rápido em cima do aplicativo, mas eu queria orar para que Deus pudesse te dar autoridade no mundo espiritual. Olha para mim por um instante. Satanás não é onipresente, você sabia disso? Ele não está em todos os lugares, em todos os momentos.
Esse poder só Deus tem. Ele também não é onisciente, você sabia disso? O que eu quero dizer? Talvez Satanás nem te conheça, talvez ele nem saiba que você exista, porque você nunca fez nada para impactar o mundo espiritual. Mas eu quero orar para que Deus te dê autoridade sobre o mundo das trevas. Eu quero orar para que Satanás olhe para você e ele fale, igual ele falou para o apóstolo Paulo: Paulo, eu sei quem é, vocês eu não sei. O que ele está dizendo é: esse homem aqui eu respeito, vocês eu faço o que eu quiser com a vida de vocês. Eu quero te dar autoridade aqui, como ministro do Evangelho, para que você resista ao diabo e ele fuja de vós. Para que quando você chegar numa casa de paz, para que quando você chegar para o seu vizinho, que você não precise nem declarar a expulsão do inimigo, que ele já saia correndo, porque ele sabe que você está ali. Queridos, nós queremos que todas as células tenham pelo menos uma casa de paz. Pelo menos uma casa de paz. Para a gente cumprir a grande comissão. A gente não pode ficar de fora do que Deus está fazendo. Quem já teve o privilégio de batizar alguém comigo sabe que momento extraordinário que é. E eu queria que você pudesse desfrutar disso também. De levar as águas àquele que você levou a Cristo. Mas para isso você precisa se expor. Juan, eu não sei falar. Deus pode te dar o dom da palavra. Juan, eu não sei, eu não conheço a Bíblia. Deus pode te dar o dom do conhecimento. Juan, eu não sei se eu vou saber gerenciar um grupo, liderar pessoas. Deus pode te dar o dom da liderança. Juan, eu não tenho recursos na minha casa para receber pessoas. Deus vai mandar o maná cair do céu, aí a água brotar da pedra. Mas você precisa falar assim: Deus, eis-me aqui. Eu não quero ficar de fora. Aqui nessa noite está o nosso exército, linha de frente. E esse exército não pode ser medroso. Esse exército tem que ser corajoso. Esse exército aqui tem que ter autoridade. Esse exército daqui tem que ter capacidade de avançar. Feche os seus olhos aí. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus, Pai. Eu quero colocar cada pessoa que aqui está nessa noite. E se há brechas no mundo espiritual, eu quero pedir ao Senhor que venha fechá-las para a honra e a glória do Teu nome. Se alguma coisa no passado que tira no presente a autoridade no mundo espiritual, eu peço ao Senhor que nesse momento venha lembrar essa pessoa de uma aliança, de uma brecha, de algo que não foi resolvido, para que em nome de Jesus essa pessoa possa sair daqui, solucionar esse problema, fechar essa brecha, para que o diabo não tenha do que acusá-la. Eu peço ao Senhor, Deus, por um tempo de consagração da nossa igreja, no nível que os nossos líderes e liderados possam viver uma vida de irrepreensibilidade, porque não tem autoridade sem santidade. Não tem como vencer o diabo sem uma vida de santidade, sem estarmos cheios do Espírito Santo. A gente só vence quando o diabo olha para nós e ele vê o leão nas nossas vidas, o leão da tribo de Judá. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor, santifica cada irmão e irmã minha que está aqui nessa noite. Lava os seus olhos de toda imoralidade, lava a sua mente de todos os pensamentos de maldade, lava o seu coração de toda inveja, ciúmes. Lava, Deus, os seus lábios de toda palavra de mentira, de toda fofoca, de toda palavra venenosa, maldosa. Lava as suas mãos de toda violência, lava os seus pés. Nos lava com teu sangue, nos purifica para que nós sejamos brancos como a neve, Pai. Nos dê autoridade no mundo espiritual para que possamos decretar: essa igreja é de Jesus. Essa cidade é de Jesus, o nosso estado é de Jesus, a nossa nação é de Jesus, porque nós estamos aqui no lugar que o Senhor está prestes a voltar. E quando o Senhor voltar e trouxer o teu reino, será sobrenatural, o momento em que todo joelho vai se dobrar diante da tua presença e toda voz vai adorar:
O Senhor já nos mostrou isso em Apocalipse, uma multidão louvando, cantando e adorando ao Senhor. E essa multidão são justamente as casas de paz que a gente vai começar a fazer agora. Mostra para cada pessoa que aqui está quem são as pessoas que precisam receber a casa de paz. E já chega lá, Deus, e já prepara esse coração, e em nome de Jesus já abençoa esse processo, para que haja muitas vidas salvas e rendidas ao Senhor. Nós oramos com fé e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. E toda a igreja diz...